Hoje nós estamos aqui em mais um dia de celebração ao Senhor. Tivemos uma conferência incrível, incrível. E a Esther estava dizendo que ainda estava no lote promocional, mas já esgotou o primeiro lote. Então, você que não comprou, você vai ter que agora ir lá e comprar. Quando nós avisamos, irmãos, você tem que correr, porque realmente as coisas vão muito rápido. O lote promocional eram 2.000, então mais de 2.000 pessoas já fizeram inscrição para a conferência do ano que vem. E realmente foi uma bênção, uma bênção. Nós estamos felizes porque essa semana vai ser uma semana de muita festa aqui nessa casa. Nós vamos ser ministrados por grandes homens de Deus que tiveram um grande impacto e têm grande impacto sobre o meu ministério. Então, quinta-feira, 19h30, sexta-feira, 19h30 também. Quero muito te aconselhar a chegar mais cedo, porque nós não conseguiremos, como não é um evento com inscrição, nós não conseguimos garantir lugar. Então, quem chegou, sentou, guardou teu lugar, nós não conseguimos garantir que todos vão conseguir. Mas você que está aqui, está me ouvindo falar, que acredita em mim, então vem mais cedo, porque pode ser que venha muitas pessoas de fora, e nós queremos receber todo mundo, mas nós sabemos que espaço tem limite, ainda mais quando é um evento aberto, podemos ter muita gente. Os mais jovens, você chega, guarda o teu lugar, aí quando encher, você faz o quê? Dá seu lugar para alguém, vem, senta aqui em cima, enche esse lugar, senta no chão, mas nós sabemos que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, né? Então, que realmente você possa chegar um pouco mais cedo. No sábado, nós vamos ter às 17 horas e às 19h30. São duas palavras diferentes, então, você vai querer ficar para os dois, né? Então, você vem, depois vamos ter que esvaziar o espaço para limparmos, organizarmos, mas você já vai estar aqui por perto para poder entrar de novo e pegar as duas sessões. E domingo, nosso culto de celebração normal, com toda a programação que nós temos ao domingo, e nós vamos estar iniciando uma série aqui, que para mim foi a série mais prática que nós já pregamos aqui na igreja. Nós pregamos pela primeira vez essa série em 2021, ainda lá no Espaço Paz, em frente ao shopping. Depois nós pregamos em 2023, lá já no antigo lugar que nós estávamos, mas nós precisamos gravar novamente, porque ela realmente tem sido muito importante para essa casa, e muitos ainda não ouviram, que é a série Papéis. Então, quero muito que você venha no próximo domingo, convide alguém, que eu tenho certeza que você será muito edificado. Quem aqui lembra da série Papéis? Quem foi edificado por essa série? Então, amigo, você pode convidar, nós vamos reeditá-la, na certeza de que Deus ainda falará mais profundamente conosco. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Nós vamos falar de um assunto aqui que eu acredito que nós temos que falar mais vezes sobre ele. Nós vamos falar sobre santidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre santidade, talvez você já tenha estudado sobre santidade, e quando nós falamos isso, pelo menos 3 imagens são formadas em nossa mente. A primeira imagem que pode ser gerada em tua mente é uma imagem de ética e moral. Uma pessoa ou a palavra santidade te remete a uma ideia de uma moral ilibada e de uma ética cristã saudável. Talvez quando falamos de santidade, a palavra santidade te faz pensar em uma estética. A estética da pessoa santa. Talvez a imagem que seja gerada em tua mente, quando falamos de santidade, seja uma imagem religiosa sacramental. É o culto santo. É adoração santa. Por isso que muitas pessoas no ambiente religioso cristão chamam a plataforma de altar. Acabam chamando todo esse ambiente aqui de um ambiente ungido pelo Senhor, porque elas estão muito... Na mente delas estão formatada uma imagem de santidade que tem a ver com o sacro, que tem a ver com coisas separadas e consagradas ao Senhor. Quando falamos da primeira imagem sobre moral e ética, pensamos em santidade como transformação comportamental.
Quando falamos em santidade e temos uma imagem estética, começamos a imaginar qual é o comportamento, qual é a veste, qual é o estereótipo de alguém que consideramos santo. Normalmente pensamos em uma imagem de simplicidade e de modéstia. E quando falamos de santidade, cria-se a imagem do sacramental, do que é religioso. Talvez você pense naqueles momentos onde você se encontrou com o divino. Todas essas imagens, em algum ponto, realmente se referem à santidade. Mas se nós pensarmos santidade somente a partir dessas imagens que são geradas em nossa cabeça, nós teremos pouco proveito para a nossa vida prática. Quase que não traremos nada para a nossa vida cotidiana. E não há nada que esteja nas Escrituras, que estejam lá somente de maneira informativa. Todas as verdades das Escrituras, elas estão lá para afetar a nossa vida, para afetar o nosso jeito de viver. Quando nós falamos do Evangelho, e o Evangelho não são filosofias, o Evangelho não é um conjunto de regras, o Evangelho é um anúncio. Quando falamos desse anúncio, é um anúncio que precisa chegar e ter um impacto real em nossas vidas. Diga comigo, o Evangelho é um anúncio. Ou seja, nós temos que saber o que esse anúncio nos diz. Paulo, de maneira muito clara, ele fala sobre esse anúncio em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao verso 4, ele diz o seguinte: irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, ou seja, quero lembrá-los do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente transmiti a vocês foi o que eu também recebi, ou seja, o anúncio que eu fiz a vocês foi o anúncio que eu também recebi. Ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, o anúncio do Evangelho é o anúncio de que Jesus morreu pelos nossos pecados. No livro Peregrino, de John Bunyan, talvez um dos livros mais recheados de escritura, o livro do Peregrino, é o segundo livro mais lido da história, ele só é menos lido que a Bíblia. Ele conta a história de um personagem chamado Cristão, personagem fictício, que ele escapa da cidade da destruição, depois de ter ouvido o anúncio do Evangelho por outro personagem que o livro chama de evangelista. E ao sair da cidade da destruição, o cristão precisa tapar os ouvidos, porque ele começa a ser inundado de gritos de sua família, dizendo que para ele não ir. Quando ele está saindo da cidade da destruição, ele se encontra com outros dois personagens. O obstinado, que tenta convencer cristão de não abandonar a cidade da destruição. E ele se encontra com outro personagem chamado Flexível. E o Flexível, ouvindo que o cristão estava indo para a cidade celestial, decide caminhar junto com o cristão nessa direção, e os dois saem juntos dessa cidade. Mas quando eles chegam diante do primeiro pântano, diante da primeira dificuldade, a história diz que Flexível não suporta a dificuldade do caminho, e ele volta para a cidade da destruição, deixando o cristão sozinho em sua caminhada. E o que nós aprendemos com isso? Que nem o desejo de ir para o céu, nem o medo do inferno, são capazes de manter um cristão no caminho. A única coisa que vai manter um cristão no caminho é ele ter sentido o peso de seus pecados, que é algo gerado pelo Espírito Santo no coração dele, e ter ouvido o anúncio de que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Primeiro efeito que o Evangelho tem sobre nossas vidas é que somos livres da culpa. Não há nada pior do que viver uma vida se sentindo culpado. Não há nada pior do que você se sentir condenado e distante de Deus.
Talvez você tenha vindo em algum culto e ao ser pregado sobre salvação e sobre santidade, você se sentiu pesado, os seus ombros pesaram, você começou a se lembrar dos pecados que você cometeu, e então você pensou não ser digno, então você quis ir embora. Deixa eu dizer, não vai embora. Esse é o processo. A salvação passa pelo caminho de te mostrar o quanto o pecado significa para Deus. Mas deixa eu dizer, ele não fica aí. Você tem revelação do seu pecado, mas ao ter revelação do seu pecado, você recebe um anúncio de que todos os seus pecados foram castigados em Jesus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O anúncio do Evangelho tem o poder de nos livrar da culpa. Mas ele também nos livra de nós mesmos. O anúncio do Evangelho é o anúncio de que Jesus morreu para nos salvar. Mas ele também, a graça que nos salvou, também nos empodera para vivermos uma vida de liberdade, podendo dizer não para a nossa natureza, coisa que não podíamos fazer sem Jesus. Outro efeito direto do Evangelho é que nós somos chamados para andar com Cristo. Talvez você tenha sido rejeitado em sua vida muitas vezes. Talvez você não foi considerado apto para participar do time de futebol quando você era criança. Talvez você não foi considerado apto para andar num grupo de elite na tua empresa. Talvez você não foi considerado apto para ser amigo de alguém que você considera muito importante. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus, a partir da cruz, te convida a andar com Ele. Ele diz que tudo o que Ele fez é para que onde Ele esteja, estejais vós também. Aonde Jesus estiver, Ele quer que você esteja junto. Você foi chamado para andar no ciclo íntimo de Jesus. O Evangelho, além de nos dar uma sensação de liberdade do pecado, Ele também nos faz se sentir aceitos e amados. Todas essas coisas que o Evangelho nos comunica, deveria nos levar automaticamente para uma vida de santidade. Automaticamente. Alguém que teve um contato com o Evangelho de Jesus, que teve a sua natureza transformada, deveria ter como resultado direto dessa salvação, uma vida pura, uma vida que se abstenha dos prazeres desse mundo. Mas por que isso não acontece de maneira automática? Porque estamos sendo contaminados por dois vírus que têm permeado a igreja por muito tempo. Um dos vírus que tem permeado a igreja se chama libertinagem. É quando a pessoa se encontra com a mensagem da graça, que é uma mensagem incrível e escandalosa, que diz que você foi salvo, não pelos seus méritos, mas pela obra graciosa de Cristo, que não há nada que você possa fazer que possa te conduzir à salvação, porque Cristo é quem fez. Você tem um papel passivo de aceitar e receber aquilo que Jesus fez por você. E diante de uma mensagem tão escandalosa, o vírus da libertinagem diz assim: olha, se você foi salvo e você não precisou fazer nada, Deus não está preocupado com o seu estilo de vida, continue vivendo de qualquer jeito. Esses dias eu vi um pregador liberal dizer o seguinte: Deus não está preocupado com a sua opção sexual, Deus não está preocupado com o que você faz em quatro paredes, e ele está dizendo isso, está contaminando, por quê? Porque isso é um ultraje ao Evangelho que te libertou do poder do pecado. Como eu posso pregar um Evangelho que te liberta do poder do pecado e dizer que você pode viver escravo do pecado ainda assim? Não faz sentido. E tem muitas pessoas que estão seguindo a Jesus, ou pensam estar seguindo a Jesus, que conheceram o Evangelho da graça, e que estão vivendo uma vida de libertinagem. O Evangelho não tem efeito nenhum no estilo de vida delas, elas continuam vendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito. O Evangelho não teve efeito sobre elas. E se não teve efeito sobre elas, elas não entenderam o anúncio, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que significa que Ele nos perdoou, mas Ele nos livrou do poder do pecado. Mas tem outro vírus, que ele é mais antigo no Brasil, que é o vírus do legalismo. E talvez muitos de vocês aqui, em algum momento de suas vidas, ou foram afetados por esse vírus, que coloca sobre você o peso de conquistar todas as coisas, dizendo que você tem que conquistar a sua salvação pelos seus méritos, e você precisa viver a santidade pelos seus próprios méritos também.
dizendo que você tem que pagar um preço, que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Dizendo para você que Deus está ali como contando um ranking de coisas certas. É por isso que quando eu ministro a ceia, eu preciso gastar tanto tempo para dizer que não participamos da ceia por nossa própria dignidade, mas participamos da ceia pela dignidade de Cristo. Porque muitos de vocês, quando falamos de ceia, vocês não se alegram. Vocês se entristecem, porque vocês não participam da ceia em memória de Cristo, mas vocês se lembram dos seus próprios pecados no dia da ceia. Porque talvez você foi exposto ao vírus do legalismo. E o vírus do legalismo gera pelo menos 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que é gerada dentro do ambiente de legalismo é a pessoa que é culpada crônica. Ela nunca está feliz com Deus. Ela sempre se sente culpada. Não importa o que você diga, ela sempre se sentirá culpada. Eu cresci num ambiente assim. Irmãos, eu achava que Deus escrevia meu nome no livro da vida com uma lapiseira bem fraquinha. Porque, irmãos, eu me sentia culpado todo dia eu pensava que eu ia para o inferno. A minha oração no final do dia era assim: Senhor, ufa, mais um dia. Se eu vier essa noite aí, lembra que o sonho eu não tenho controle sobre ele. Porque eu me sentia culpado o tempo todo, porque estava sendo pregada uma mensagem que todo o peso estava sendo colocado sobre as minhas próprias atitudes. Eu olhava para o livro da vida e o lugar onde meu nome estava escrito era bem fundo, porque já tinha sido escrito e apagado umas 500 vezes. Quantas vezes eu pensei que Jesus tinha voltado e de repente eu ficava desesperado, saía pela rua e eu procurava aquela imagem estética de santidade, dizendo: não, se essa mulher não está aqui é que Jesus não voltou ainda. Pessoas geradas sobre o vírus do legalismo. Pessoas que estão confiando em si mesmas. Sabe qual é o problema? Porque ou a pessoa está vivendo culpada e nunca desfruta da alegria de estar com Cristo, ou a pessoa está do outro lado, orgulhosa, achando que ela é melhor que todo mundo. Como o fariseu que dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como essas demais pessoas. Senhor, obrigado porque eu estou em outro nível. Eu sei que Jesus salva todo mundo, mas comigo foi mais fácil, eu não era tão pecador assim. Porque pessoas que são geradas no ambiente de legalismo, elas não conseguem conhecer o Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo é o Evangelho que te salva sem mérito e que também te conduz em vitória e santidade pela força e pelo poder da graça de Cristo. Mas por que falar de santificação ou de santidade gera tanta confusão na nossa cabeça? Porque nós temos dificuldades de lidar com paradoxos. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma aparente contradição, mas não é contradição. A Bíblia não está interessada em resolver coisas de maneira linear como nós estamos. Nós pensamos, não, ou é responsabilidade humana, ou é soberania de Deus. Aí um grupo fica aqui o tempo todo gastando tempo dizendo: não, Deus é soberano, Deus está no controle de todas as coisas. Isso é verdade? Lógico que é verdade. Deus está no controle de todas as coisas? Sim, a Bíblia está repleta de textos que nos mostram que Ele é soberano. Mas a Bíblia também está repleta de textos dizendo que o homem é responsável. Aí um grupo pega as partes, textos que falam sobre a responsabilidade humana e tentam descredibilizar textos que dizem que Deus está no controle. Pessoas pegam o lado das escrituras que falam sobre a soberania de Deus e tentam descredibilizar textos que falam sobre a responsabilidade humana. Eles estão tentando tirar da Bíblia um paradoxo que Deus colocou para que nós saibamos que são as duas coisas. E quando falamos de santidade existe um paradoxo, porque nós fomos santificados pela graça e pelo poder dele, mas somos ordenados a viver uma vida de santidade. A pergunta é: eu preciso me esforçar para viver uma vida de santidade, ou é Deus que opera em mim uma transformação para que eu viva uma vida de santidade? É as duas coisas. Mas nós temos dificuldade de lidar com isso. Quer ver um outro paradoxo que nos atrapalha a viver uma vida de santidade? É a pergunta: eu sou pecador ou eu sou santo? Porque não dá para ser as duas coisas, né, pastor? Ou eu sou pecador, ou eu sou santo. Não dá para ser as duas coisas. E é impossível, eu acho que é impossível ser santo, tá? Deixa eu ler para você isso, te mostrar como que Paulo ele não tem problema em lidar com isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12. Primeira de Paulo a Timóteo 1, 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor,
que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo. Quando ele foi blasfemo, gente? Quando? Anteriormente. Isso está no presente ou está no passado? Passado, certo? Está comigo? Vamos continuar a leitura. Ele era não só blasfemo, ele era perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Ele era tudo isso no passado, e aí por que ele era? Porque ele era, diga comigo, ignorante e incrédulo. Isso significa que ele não conhecia, e por não conhecer, ele era incrédulo. Então ele está falando do estado dele anterior. Contudo, o que aconteceu com ele? A graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E olha o que ele vai dizer agora. Esta palavra, ele está falando sobre o Evangelho. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Ué, ele está falando no presente ou no passado? Presente ou no passado? No presente. Então ele está dizendo que ele era blasfemo, que ele não é mais. Ele estava dizendo que ele era perseguidor, ele não é mais. Mas quando ele fala sobre ser pecador, ele está falando no presente. Então ele vai dizer, mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, de novo ele reafirmando isso, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna, certo? Agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Alguns de vocês eram assim. Eram como? Ele vai dizer, ele estava dizendo sobre todos os erros que as pessoas cometiam, o coração desviado que as pessoas tinham, ele estava dizendo, vocês eram assim, estou falando do passado. E ele continua dizendo, mas vocês foram lavados, foram santificados. Está no presente ou no passado? Está falando, vocês foram santificados, já aconteceu, vocês já foram santificados. Vocês já foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aí fica a pergunta, nós somos pecadores ou somos santos? O que somos? Pecadores ou santos? Deixa eu ler algo para você que eu escrevi, eu faço questão de ler. Quando Paulo se refere a si mesmo como pecador, está demonstrando uma humildade que provém da graça. Ele não está negando a obra de Cristo na vida dele, e nem usando disso para apoiar uma vida de pecado, pois ele diz que vivia no passado no pecado por conta da ignorância e da incredulidade. Ele fala em humildade, pois sabe que ele foi salvo pela graça e só consegue ficar em pé por meio dessa mesma graça, pois reconhece que sua fragilidade e impotência diante do desafio de viver uma vida santa, e sabe que só consegue por ação de Deus. Deixa eu dizer algo, Paulo não diz que é pecador olhando para o estado dele, de perdedor ou de derrotado. Paulo só está reconhecendo, quando ele fala que é pecador, ele fala, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo só está reconhecendo que ele veio da mesma vala que todo mundo. Ele está dizendo, eu não vim de um lugar diferente. Quando Jesus me salvou, eu era o pior de todos vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você ter um acesso à graça do Senhor Jesus e achar que alguém é mais pecador que você. Se você ainda consegue olhar para os erros dos outros e achar que as pessoas erram mais do que você ainda não se encontrou com a santidade de Deus. Eu não acredito numa experiência de fé e espiritualidade que a pessoa sai dessa experiência orgulhoso. Toda a experiência com Deus e com a santidade de Deus faz com que nós olhemos para nós mesmos e consigamos enxergar toda a podridão. Todos aqueles que se encontraram com Deus e de alguma maneira caíram como morto. Quando nós vemos Daniel tendo uma grande visão, a Bíblia diz que Daniel ficou caído, o anjo veio, colocou as mãos nos ombros dele e diz, levanta Daniel, levanta Daniel. Quando nós vemos em Apocalipse, João tendo um encontro com Deus, a Bíblia diz que ele dizendo, eu caí e fiquei como morto. Paulo, depois de ter tido as visões celestiais, ele foi levado ao terceiro céu. Paulo vai dizer o seguinte, por conta das grandes visões que eu tive, foi me colocado um espinho na carne. Ele diz qual é o espinho na carne? A saber, o mensageiro de Satanás.
E quando eu clamei ao Senhor, diz Paulo, para que Ele retirasse esse mensageiro, Ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu fui lembrado, Paulo está dizendo, eu fui lembrado que eu sou fraco, apesar de ter visto coisas grandes. Quando Paulo se refere a si mesmo como pecador, ele não está negando a obra de Cristo, ele não está negando que ele tinha sido santificado, ele está lembrando da estrutura dele, ele está dizendo, eu sei de onde eu vim, eu sei como eu preciso da graça, eu sei o quanto eu preciso de Deus para me manter em pé, eu não me tornei melhor do que ninguém, eu não tenho mais habilidades do que os outros, eu sou tão fraco quanto todos os outros, mas mesmo assim Deus me fez exemplo para mostrar que a graça dele é poderosa. Mas Paulo reconhece-se como alguém que foi santificado. Eu gosto de uma frase de Leonardo Ravenhill, ele diz o seguinte: o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade, torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando-o santo. E por que é importante saber disso? Porque muitas pessoas estão usando da fala de Paulo, dizendo, não, se Paulo diz que ele é o maior dos pecadores, eu também sou, então é por isso que eu vivo pecando. E olha o que mesmo Paulo diz aos Romanos, capítulo 6, verso 14, assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que Paulo está falando isso? Porque no capítulo 5 ele fala da graça de uma maneira tão escandalosa, que no capítulo 6 ele começa a dizer assim, então o que faremos? Continuaremos a pecar para que a graça abunde? Ele fala, de maneira nenhuma. Porque a graça que nos perdoa é a graça que nos capacita a viver uma vida de santidade. Eu quero te mostrar, a partir de agora, que a obra de Cristo que nos santificou, ela deve ser a base para que nós consigamos viver uma vida de santidade. Deixa eu te mostrar isso em João capítulo 17, a partir do verso 14. Que Jesus está fazendo uma oração. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, preste atenção, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Você leu bem comigo? Que Jesus está dizendo que ele se santificou? Então a pergunta é o seguinte, a questão é o seguinte, se Jesus nasceu santo e nunca cometeu pecado nenhum, para que Jesus se santificou? Porque se a imagem que temos é alguém impuro, lutando para ser santo, se essa for a verdade, nós temos que concluir que Jesus era pecador. E nós sabemos que isso não é verdade, que Jesus era santo desde o seu nascimento, amém? Que Jesus nunca cometeu pecado nenhum, por isso que ele foi um sacrifício perfeito. Mas esse que foi perfeito disse que ele se santificava em nosso favor. Ele não estava dizendo que ele se santificava em nosso lugar, ele estava dizendo que nos santificava em nosso favor, para que nós também nos tornássemos santos. E que a verdade do Senhor nos santificasse. Ou seja, se Jesus nunca pecou, mas disse que se santificava, santificação não é um processo onde o impuro se torna puro, porque isso acontece com uma obra gratuita e de imputação de Cristo. Você foi tornado santo no dia em que você creu em Jesus. Mas a partir dessa situação, a partir de ter sido feito santo, você começa a viver uma transformação. Pare para pensar você o seguinte, eu quero que você entenda essa imagem. Imagine que hoje aqui entre nós, entre uma mulher que acabou de vir da prostituição. E ela entra nesse lugar depois de ter saído de alguns programas. Ela entra aqui com uma roupa tão curta, que se ela colocar para baixo aparece a parte de cima, se ela jogar para cima aparece a parte de baixo. Ela vem cheirando o lugar que ela estava, ela vem, talvez, sob efeito de droga, o álcool que ela estava usando naquele lugar, e ela vem emocionalmente arrebentada para esse lugar. Aí ela entra aqui, e ela decide sentar bem aqui na frente. Aí ela atravessa, todos vocês ficam olhando, que chama atenção, e ela vem e senta aqui. Aí ela se expõe a essa mesma mensagem que você está ouvindo agora. E ela começa a sentir os pesos do pecado dela. E ela então diz a Jesus, me perdoe, me salva,
eu recebo o teu sacrifício sobre mim. Eu não sei mais o que fazer, eu coloco toda a minha esperança em ti. Deixa eu te fazer uma pergunta. Naquele momento ela é salva, sim ou não? Sim ou não? E se ela é salva, nesse momento ela se torna justa, porque ela recebe a justiça de Cristo imputada sobre ela, e ela recebe a santificação. Mas, a não ser que aconteça o milagre, quando ela se levantar, ela estará com a mesma roupa, com o mesmo cheiro, e tendo que resolver os mesmos problemas que ela tinha antes de entrar aqui. Mas isso não quer dizer que um processo não aconteceu na vida dela. Porque embora ao sair daqui, nós, com o olhar humano, não deveríamos ter, porque nós somos encorajados pelas Escrituras a ninguém conhecer segundo a carne. Mas ainda, pecadores, com todo esse efeito do pecado sobre nós, nos olhamos e falamos assim, não sei se deu certo. Porque nós ainda estamos olhando o exterior, mas Deus está olhando para ela, perfeita, pura. A Bíblia diz que ele lança os pecados no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. Ela entrou prostituta e saiu daqui como uma mulher inocente que nunca fez nada. Deus está olhando, ei filha, seja bem-vinda no reino. Mas e aí, pastor? Aí que a partir daquele momento, a santificação que foi imputada gratuitamente sobre ela, precisa começar a afetar todas as áreas da vida dela. Todas, mas isso, ela não se tornará santa no final do processo. Ela foi tornada no dia em que Jesus pôs a mão nela e mudou ela de dentro para fora. Você pode não aceitar isso por conta de sua incredulidade, mas para Deus ela saiu daqui perfeita. E a partir do que Deus fez na vida dela, aquilo vai começar a afetar todas as áreas da vida dela. Ela vai começar a entender qual roupa ela vai vestir, ela vai entender como ela vai falar, ela vai entender como ela vai se sustentar daqui em diante, ela vai entender como é que ela vai poder desfazer os vínculos e as alianças que ela fez, que levavam ela para esse lugar. Todas essas coisas vão acontecer a partir do que Deus fez nela. Porque santificação é a plataforma e não é o alvo. É da onde começamos. Nós somos mudados por Deus para nunca deixar de ser transformados por Ele. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, se você ler todo o capítulo 3, você vai descobrir por que o rosto de Moisés brilhava. A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro, e ele tinha um contato com a glória de Deus, o rosto dele brilhava. Aí você vai ler em Êxodo que ele colocava um véu sobre o rosto quando ele saía. E quando você está lendo lá no Antigo Testamento, você pensa, Moisés colocava um véu sobre o rosto, porque ele não queria que as pessoas olhassem para a glória. Paulo está dizendo que não é isso que acontecia. Moisés colocava o véu sobre o rosto, porque aquela glória durava pouquinho, e ele não queria que as pessoas soubessem que durava pouquinho. Ele colocava um véu e todo mundo ficava pensando, o rosto dele está brilhando. Mas não estava mais, já tinha passado. Mas ele gerava uma imagem de que estava brilhando. Aí Paulo fala assim, a glória dele passava, mas a nossa glória não passa. Quando nós nos encontramos com o Senhor, em vez da glória desvanecer, a glória continua aumentando. E além de aumentar, nós vamos sendo transformados de glória em glória, numa glória cada vez maior. Somos convidados a olhar para o Senhor, para vermos a nossa vida ser transformada. Quando vemos Salomão falar de transformação em Provérbios 4,18, ele vai dizer que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que não devemos nos amoldar a este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a santificação é um processo de se amoldar à nova natureza que Deus nos deu. Alguém que foi santificado não deveria lutar somente para não se prostituir, deveria ter revelação de quem ele é. Irmão, se todos nós entendêssemos quem nós somos, se um homem diante de uma tela do celular ou do notebook vendo pornografia,
tivesse noção de quem ele é em Deus, ele olharia e falaria assim: cara, o que eu estou fazendo aqui? Esse homem e essa mulher que estão se prostituindo aqui na minha frente são alvos da graça que eu prego. Eu estou aplaudindo, eles estão indo para o inferno. Eu sou filho de Deus, eu fui chamado nesse mundo para pregar o evangelho, eu estou aqui me alegrando com duas pessoas que estão se perdendo longe do Senhor. Eu deveria estar chorando por elas, eu deveria estar intercedendo por elas, e eu estou sentindo prazer no que elas estão fazendo. Eu sou uma nova criatura, isso não deveria fazer parte da minha vida. A pessoa que está com dificuldade de vencer a prostituição, deveria estar se concentrando em quem ela é. E se ela estivesse se concentrando em quem ela é, ela não estaria lutando contra coisas que não pertencem mais a ela, porque ela não é um viciado, ela não está sob o governo do pecado. Aprenda uma coisa: quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele nos libertou de algumas ações do pecado. A primeira ação que ele nos libertou é da condenação. Nós não somos mais condenados, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A outra grande libertação do pecado que nós recebemos imediatamente é que Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Se você está vivendo sobre o domínio do pecado, você ainda não teve revelação do que Cristo fez por você, porque o pecado não tem mais autoridade sobre você. Mas tem algo que Jesus fez, mas que só vai se manifestar quando o nosso corpo for glorificado, porque nós ainda sentimos a presença do pecado. Então não pecamos porque somos escravos do pecado, pecamos porque somos seduzidos pela presença dele. Deixa eu dizer uma coisa: você deveria gastar mais tempo conhecendo quem você é e conhecendo a santidade de Deus, do que lutando como alguém que é escravo de um pecado que já perdeu o domínio sobre você através da obra de Cristo na cruz do Calvário. Em resumo, você é santo, não como resultado de uma vida de luta, mas como imputação gratuita da pureza de Cristo. Você é um com Cristo. Pedro vai dizer que Deus compartilhou a natureza dele com você. Nós somos ensinados a fugir do pecado, não lutar contra ele, porque quando eu fujo, fugir fala de repulsa, lutar fala sobre vício, e nós não somos viciados e nem dominados pelo pecado. Mas tem algumas verdades que eu quero deixar para você, pelo menos 4 verdades, que eu acredito que podem te conduzir a uma vida de santidade, que estão baseadas em tudo que falamos aqui. A primeira verdade é que você é santo. Pastor, mas e Paulo? Paulo estava dizendo, eu já expliquei para você. Paulo estava falando sobre essa presença do pecado, sobre esse reconhecimento de como somos ruins quando temos contato com a santidade de Deus. Mas Paulo em nenhum momento nega a obra santificadora de Cristo no interior dele. E se você tem a sua natureza transformada, eu quero dizer para você que faz muito sentido gastar tempo conhecendo a natureza de Deus, a natureza do seu Pai. Hoje nós estávamos aqui pela manhã, depois de eu terminar de ministrar a palavra no Tadel, que falamos sobre a atmosfera de fé na liderança. Eu estava conversando aqui com o Gabriel disse: pastor, eu estava lendo um livro, ele falando do Tozen, e ele falou assim que todas as dificuldades que nós temos, segundo o Tozen, é porque nós não enxergamos Deus na grandeza que Ele é. Nós não enxergamos a grandeza e a santidade de Deus, e por isso esperamos menos do que Deus pode nos dar. Nos relacionamos com Ele, com um Deus que nós criamos segundo a nossa limitação, e não conhecemos o Deus das Escrituras, nós não conhecemos o nosso Pai. Você precisa se relacionar com Deus como Pai. Você precisa saber que o véu foi rasgado, que você tem acesso a Ele, e que você pode se conformar à imagem dEle, ao investir e gastar uma vida em conhecê-lo. Estava ouvindo esse tempo atrás um pregador que eu gosto muito, ele dizendo que ele estava, quando adolescente, orando na casa dele, dentro do quarto dele, ele estava sem camisa, e um pastor legalista passou pela janela, mas ele não percebeu, porque ele estava chorando, aos prantos. Quando ele saiu do quarto, ele foi para a sala, esse pastor chegou e falou para ele: que coisa feia. E ele não sabia nem do que o pastor estava falando. Ele falou: o quê? Eu acabei de passar pela janela, e você estava no seu tempo sozinho com Deus, chorando, e você estava sem camisa. Você ficaria assim diante de um juiz? Aí ele falou assim que a cabeça dele deu uma parada na hora e falou: rapaz, se o juiz fosse meu pai, sim. Nós não negamos que Deus é juiz. Nós não negamos que Deus é Senhor.
Nós não negamos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas Jesus nos ensinou a orar, e quando Ele disse que nós deveríamos orar, nós deveríamos começar orando: Pai nosso que estás nos céus. Você tem um pai. O processo de santificação não é um processo que você faz diante de um fiscal com uma caderneta na mão, que fica olhando os seus acertos e os seus erros e te canta: você está melhorando ou você está piorando. É seu pai pegando na tua mão e te ensinando a andar e dizendo: é isso aí, filho, você deu 2 passos, agora você vai dar 3, agora você vai dar 4. É um pai cuidando de você enquanto você é transformado e transformada por essa relação. Em segundo lugar, quando você comete um pecado, a sua natureza não é mudada. Quando você comete um pecado, você continua sendo filho do mesmo pai. Você continua tendo a sua natureza transformada. Você continua o mesmo diante de Deus. Lembre-se, Ele te amou quando você estava perdido em seus delitos e pecados. Pastor, mas essa mensagem, ela faz com que as pessoas queiram pecar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Isso que eu estou dizendo aqui. Se você está tentando anotar, se não, deixa eu anotar uma coisa aqui para saber se eu posso viver minha vida de pecado. Agora ele falou uma coisa, eu acho que dá para continuar pecando depois que ele falou isso. Se você está desse jeito me ouvindo, irmão, você precisa se arrepender nesta noite para você ser salvo. Porque alguém que vive em pecado deliberadamente, ele está crucificando Cristo outra vez. Não, se esse é o seu caso, que você quer viver uma vida de pecado deliberado, essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para você que está aqui dizendo assim: pastor, eu quero vencer. Eu quero viver uma vida pura. Eu não quero mais ser como antes, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero me encontrar com meu pai, eu quero me abraçar com ele, eu quero ter uma vida de paz com Deus. Eu não suporto essa vida de pecado que eu estou vivendo. E se esse é o seu caso, deixa eu dizer, quando você peca, a sua natureza não muda. Deus não vira a cara para você, Ele está te esperando no mesmo lugar. Eu lembro em época da minha vida que eu era viciado em pornografia. A minha juventude foi uma juventude difícil. Eu nasci na igreja, e para mim era um problema, porque como é que eu posso ir para a igreja no final de semana, me sentindo sujo, me sentindo pecador? E então eu conheci a graça de Cristo, e aí o irmão me disse: Mateus, Deus não te rejeita depois do seu pecado, você pode ir para Ele, Ele está te esperando no mesmo lugar. E eu falei: agora que eu vou virar sem vergonha mesmo. Por quê? Se quando eu me sinto condenado, perseguido, eu ainda peco, imagina se eu achar que está tudo bem. Eu falei: mas eu vou tentar, porque eu não estou conseguindo mesmo desse jeito. E aí, depois do pecado, eu ia para Cristo e dizia assim: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor me ama e que nada mudou na nossa relação. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fui liberto do pecado. Não parece contraintuitivo? Mas é o único jeito que funciona, porque a culpa não produz transformação. O que produz transformação é a graça de Jesus Cristo. O que produz mudança real é saber que Jesus está com você no processo do começo ao fim. Ele não te abandona no processo de santificação. Você não é salvo pela graça e santificado pelo esforço. Você é salvo pela graça, santificado pela graça, justificado pela graça. É a graça do começo ao fim, para nos manter dependentes dEle. Então, se você pecou, corre para Jesus, Ele está te esperando. É ali que você encontra libertação. As pessoas dizem: pastor, aqui não tem culto de libertação? Está aqui, culto de libertação. Porque é diferente exorcismo de libertação. Se você estiver endemoniado, fala que nós expulsa. Mas libertação é quando nós somos libertos do engano, libertos da mentira, libertos de nós mesmos e apresentados à liberdade da graça do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, mantenha-se sempre com uma consciência pura. Essa é a única forma de progredir em pureza. Olha o que diz Apocalipse 22:11. Continue o injusto a fazer injustiça. Olha o que ele está dizendo. Que a plataforma do injusto é a injustiça. Então, se você está numa plataforma de injustiça, você vai praticar injustiça. Ele continue imundo a ser imundo. Porque se a plataforma é imundícia, você vai praticar imundícia. Continue o justo a praticar justiça e o santo continue a santificar-se. Santidade não é o alvo, é a plataforma. Quem entende que foi santificado pelo Senhor,
vai viver uma vida de santidade. Vem aqui, Caião. Eu estava olhando, você veio com o tênis branco para me ajudar, sobe aqui. O Caio já me ajudou hoje lá em Sorocaba. Eu quero fazer hoje com você uma ilustração para que você entenda o processo de santificação. Antes, enquanto o Caio está subindo, deixa eu te dar o contexto. Talvez você não saiba, mas eu fui criado em um bairro muito pobre em São Bernardo do Campo. Eu fui criado em uma das maiores favelas de São Bernardo do Campo. Hoje nós não falamos mais favela, né? Falamos comunidade. Mas moravam 14 mil famílias só no bairro onde eu morava. E a minha rua era a última rua urbanizada. Hoje é tudo urbanizado, mas quando eu era criança, a minha rua era a última rua urbanizada. 50 metros para cima da minha casa era tudo barro. Tudo barro. Minha rua era asfaltada, mas o resto era tudo barro. Quando nós íamos para a igreja, em dia de chuva, nós não íamos de carro. Meu pai tinha uma Kombi, eu sou o 8º filho. E meu pai não levava a gente, ele buscava de vez em quando, mas eu e minha mãe íamos sozinhos para a igreja, porque meus irmãos já eram um pouquinho mais velhos, eu tenho uma diferença grande dos meus irmãos. E aí, quando meu irmão, um pouquinho mais velho que eu ia, nós íamos juntos, 3, ou às vezes 4, por causa dos netos. Mas eu lembro que minha mãe pedia para que colocássemos sacolas no pé, para nós não sujarmos o tênis no barro. Então, nós subíamos o morro, e aí eu criança, irmão, me sentia super-herói com a sacolinha. Se eu visse uma pocinha, eu parecia a Peppa Pig, eu pulava com os 2 pés dentro da pocinha. Aí minha mãe falava, a sacolinha só protege o pé, você vai sujar a calça. Porque dava que espirrava tudo, né? Então eu tinha que ir devagar mesmo com a sacolinha. Quando eu chegava lá, irmãos, assim como nós temos um estacionamento de carro aqui na frente, tinha um estacionamento de sacolinha. Os irmãos iam tirando a sacolinha. No final, você acertava e ia embora com a sacolinha do outro também, né? Embora para casa. Você não tinha que decorar o mercado que você pegou a sacolinha. Mas agora que eu te dei o contexto da ilustração, vamos pensar o seguinte. Hoje o Caio veio de tênis branco só para me ajudar. Vamos pensar que o Caio está indo para a igreja na rua de terra. Aquela lama gigante, aquela barro, poça de água. Aí a Alessandra chegou para ele, que está ali, e falou assim, você não vai com esse tênis branco. Isso aqui você não sabe, nunca mais eu vou tirar aquele barro se você for com ele. Você vai de galocha. Sabe o que é galocha, né, irmão? Aquelas botinonas de borracha. Aí fala, mas como que eu vou para a igreja de galocha? Você está louca? Falei, não, você põe o tênis na mochila e vai de galocha. Depois você chega lá e põe o tênis no pé. Aí o Caio escutou a Alessandra. Aí aqui, ó, daqui até ali, todo mundo está conseguindo ver aqui o barro aqui, irmão? Vocês estão vendo? Com essa imaginação santa de vocês? Está vendo ou não está vendo? Só os inteligentes vêm. Vocês estão vendo ou não estão vendo? Vocês lembraram do Chapolin, né? Aqui, ó, você não assistiu esse episódio do Chapolin, ele falava assim, ó, que ele fazia uma roupa, que não era roupa nenhuma, não tinha roupa nenhuma, ele falou que só os inteligentes viam, o rei pelado e todo mundo, tô vendo. Aqui tem uma poça de lama, então todos os inteligentes estão vendo. Aí o Caio tá de galocha, não tem problema sujar o pé. Como que você atravessa aqui na lama? Tá pisando no barro, vocês estão vendo ele pisar no barro, gente? Aí ele chegou lá na igreja, o pé dele, a galocha está suja até a canela. Agora ele vai voltar, e aqui está cheio de lama. Como que você anda? Está preocupado, Caio? Está preocupado, sim ou não? Porque está com a galocha, está tudo sujo. Se está sujo, não tem problema sujar mais, certo? Sim ou não? Agora vamos pensar num segundo cenário. O Caio não ouviu a Alessandra. E decidiu ir para a igreja desse jeito aqui, ó. Mas a lama que você já viu está aqui ainda. Caio, como que você iria para a igreja com essa roupa que você está aqui agora? Olha esse cara. Cuidado, rapaz. Quase que você pisou. Chegou na igreja, deu uma gotinha de lama naquele tênis branquinho dele. O que ele faz? Limpa na hora, porque ficar ali vai encardir, certo? Tá limpinho, não tá? Agora o Caio vai voltar da igreja. Ele estava com o pé branquinho. Ele foi lá. Como que você vai voltar, Caio? Por que o Caio se preocupou em não sujar o pé? Porque o pé está limpo, certo? Porque o tênis está branco, certo? É isso que o livro de Apocalipse está dizendo. Se você se enxerga como puro, você toma cuidado ao trafegar pela sujeira. Se você se sentir como imundo, você sai andando de qualquer jeito.
por isso que o diabo investe tanto em fazer você se sentir impuro. É por isso que o diabo te acusa tanto. É por isso que o diabo diz que você é um lixo. É por isso que o diabo diz que você é uma fraude. É por isso que o diabo diz que se te conhecessem de verdade não te dariam moral como tem te dado, porque ele quer que você se sinta um lixo e um sujo. Sabe por quê? Porque quem está sujo não se preocupa em pisar em lugares sujos, mas quem sabe que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi purificado, que tem roupas alvejadas pelo sangue dele, anda com cuidado, e se uma gota de sujeira cai, ele limpa rápido no sangue de Cristo, porque ele não quer viver uma vida de sujeira. Então mantenha a sua consciência pura. Quando você pecar, volte para o Senhor, deixe ele te limpar, deixe ele te lavar, se apropria da verdade das Escrituras que você é lavado, para que você continue andando em santidade. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Obrigado, Caião. Santidade é a plataforma, não é o alvo. Se você sabe que é santo, você vive em santidade. Se você aceita a acusação do diabo, você vive de qualquer jeito. Então, se você acha que é uma estratégia fazer você se sentir um lixo para você não pecar mais, isso é a estratégia só do diabo, não é a estratégia de Deus. E por último, quero terminar aqui. Nós somos predestinados para serem conforme a imagem de Jesus. E Deus nos dará tudo o que precisamos para cumprirmos a vontade dEle. Essa consciência nos tirará da arena da luta contra o pecado e vai nos colocar na arena da transformação. Olha o que diz Paulo aos Romanos capítulo 8, 28 ao 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Deixa eu dizer uma coisa, quando você creu em Cristo, Ele preparou um destino para você. E o seu destino é ser como Jesus. E Deus usará todas as circunstâncias para te transformar. Você está num processo de transformação. Mas eu quero que você saia daqui dizendo assim: eu confio em Cristo. Mas você não erra, cara. Infelizmente eu erro muito mais do que eu queria estar errando. Mas deixa eu dizer uma coisa, em todos esses momentos, Jesus está comigo ao meu lado, porque Ele não me abandona, Ele não vira a cara para mim, Ele não me trata como alguém que é inimigo, porque eu era inimigo no passado, mas hoje eu não sou mais inimigo, hoje eu sou filho. Ele me ama, Ele me ajuda, Ele me transforma, e Ele me salvou sem que eu conseguisse fazer nada por mim mesmo, e Ele continua a me dar poder para viver uma vida de liberdade. Se você está aqui hoje, e você está sendo escravizado pelo pecado, se você está aqui hoje e sua consciência está arregaçada porque você não consegue vencer, eu quero que você se aproprie da obra de Cristo. E que você saiba que Jesus está olhando para você e a relação está completamente intacta. Se existe um problema é do seu lado, porque do lado dele está do mesmo jeito. Ele está te esperando na mesma mesa, no mesmo quarto e querendo ter uma amizade, uma intimidade com você. Eu quero te convidar a ficar em pé. Quero muito que você nesse momento gaste um tempo orando, dizendo: Senhor, eu quero entender isso, eu quero ter uma vida de total relação contigo. Quantas vezes você saiu condenado de um culto, porque talvez a palavra era uma palavra de confronto, e você saiu daqui dizendo assim: eu não sei, eu acho que eu não estou ainda alinhado com a vontade de Deus, eu sou um pecador. Deixa eu dizer uma coisa, as palavras de confronto não são para te fazer se sentir ruim, é para te dar orientação, é o seu pai cuidando de você. Deixa eu dizer algo para você, todas as vezes que você se sentir disciplinado por uma palavra, se sinta amado, porque a Bíblia diz que o pai só corrige o filho a quem ele ama, e aquele filho que não é corrigido é bastardo. Sabe qual é a notícia boa para você? Você não é bastardo. Quem é que já se sentiu confrontado em alguma mensagem aqui nessa casa? Saiu daqui achando que, nossa, hoje eu apanhei. Você já sentiu isso, irmão? Sabe por que você se sentiu assim? Porque você teve um encontro com seu pai. E o pai corrige todo aquele que ele ama. Então não é para você sair daqui se sentindo culpado, é para você sair daqui dizendo assim: eu sou amado por Deus. Eu sou amado pelo meu pai. O meu pai me ama. O meu pai se preocupa comigo. Talvez o seu pai da terra ignorava as suas ações. Talvez o seu pai aqui da terra nem sabia quanto erro você cometia.
Talvez você nunca tenha sido disciplinado, talvez você foi espancado, talvez você foi agredido pelo seu pai. Mas talvez você nunca tenha se sentido disciplinado pelo teu pai. De te chamar e te ensinar o porquê você seria corrigido. Mostrar amor por você e por que ele queria que você mudasse. E talvez é por isso que você não consegue enxergar Deus dessa maneira. Quero dizer para você que o seu pai te ama. E seu pai tem um alvo para você. É tornar você como o seu irmão mais velho. Porque Paulo está dizendo em Romanos 8:28 que Jesus, ele não é mais o unigênito, ele é o primogênito. Em João 3,16, Jesus era o filho unigênito, o único filho. Mas quando o evangelho te alcançou, Jesus deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito. A diferença é que agora ele não é mais o único, ele só é o primeiro. Nós somos os irmãos mais novos e temos uma referência, a nossa referência é Jesus. Mas é o Pai que está nos transformando dia após dia. Eu queria muito que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você gastasse pelo menos um minuto agradecendo a Deus pelo que Ele fez em sua vida. Se nesse momento vier à memória algum pecado que você cometeu, peça perdão por esse pecado, reconheça que você errou. E logo após ter declarado e confessado esse pecado, lembre-se das escrituras que dizem que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E depois de confessar, nunca mais se sinta pesado por esse pecado, porque Jesus te perdoou. Porque o Pai não está olhando para o seu pecado, porque o seu pecado já foi cobrado de Jesus na cruz. E Deus é justo para cobrar o mesmo pecado 2 vezes. Comece a louvar. Deixe que a santidade de Deus agora invada o teu coração, permeie a sua história. E comece a glorificar ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado. Nunca mais eu vou deixar essa culpa invadir meu coração e me destruir. Nunca mais eu vou viver escravo do pecado. E Jesus, eu não estou dizendo isso como um compromisso, eu estou dizendo isso como uma atitude de fé, porque eu sei que eu precisarei de Ti para viver isso. Porque eu sei de onde eu vim, eu me conheço, eu sei que se não for a Tua graça eu me perco, eu sei que se não for a Tua graça eu não consigo andar, eu sei que se não for a Tua graça eu caio, mas Senhor, a Tua graça é poderosa para não me abandonar no caminho. Faça a sua oração, enquanto os irmãos cantam, faça a sua oração. Senta
forte trovão, luzes, relâmpagos. Essa é a grandeza do nosso Deus. Louvores, honra e glória, força e poder por sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Essa semana, quando eu estava me preparando para ministrar essa palavra, a santidade do Senhor ficou tão clara diante de mim. E ao ter essa clareza da santidade de Deus, eu me senti tão sujo. Porque eu olhava para a minha história e dizia: Senhor, como eu falhei contigo tantas vezes. E de repente essas verdades que eu compartilhei com você começaram a invadir o meu coração. E eu me lembrei que Jesus me ama. E que Ele já me perdoou de todos os meus pecados. E que a minha relação com Ele está intacta. E eu comecei a me apaixonar ainda mais por Ele, dizendo: Senhor, obrigado, obrigado por ter me salvado. E eu entendi quando o apóstolo Paulo se enxerga a partir da santidade de Deus, não tem como você não se sentir constrangido diante da santidade de Deus. João, o apóstolo do amor, ao ter acesso à santidade de Deus, caiu como morto. Talvez você esteja aqui nesta noite e você está tendo esse contato com a santidade de Deus. Eu não quero que você se afaste dele, eu quero que você corra para os pés dele e desfrute da graça e do amor dele. E que você saia daqui dizendo: eu entrei me sentindo amado e saí daqui me sentindo muito mais amado. Porque como pode um Deus tão santo e perfeito amar alguém como eu? Como pode alguém puro e justo se importar comigo? Como pode alguém que nunca falhou ter dado sua vida por mim? E o Evangelho começa a ficar denso. A mensagem do Evangelho começa a acessar áreas em nossas vidas que ainda não tinham sido acessadas. E nós começamos a ser quebrantados. É quando nós não conseguimos mais ver os erros das pessoas. Nós não conseguimos mais ver as falhas das pessoas. Porque nós nos sentimos tão amados e perdoados e constrangidos por esse amor. Aonde nós só ficamos nós e Deus. E uma gratidão começa a surgir do nosso coração. E a gente fala: eu sou muito amado. Eu sou muito amado. É quando a cruz de Cristo nos passa aquele sinal duplo. Você é tão pecador que Jesus precisou morrer no teu lugar. Mas você é tão amado, tão amado, tão amado que Ele morreu no teu lugar. É a mesma cruz, me comunicando que eu sou falho, e ao mesmo tempo comunicando que eu sou amado. Senhor, muito obrigado por esse tempo diante da Tua palavra. Nosso coração está completamente inclinado à Tua santidade, Senhor. Nós reconhecemos que Tu és puro, que Tu és santo. Nós esperamos por aquele dia para juntarmos as nossas vozes, as vozes angelicais e cantar: Santo, 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 Santo. Diante da Sua santidade, Senhor, nós temos clareza do nosso pecado. Isaías, quando se encontrou com a Tua santidade no templo, ele diz: eu sou homem pecador e de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A Tua palavra diz que o anjo te pegou uma brasa do altar e colocou sobre os lábios dele, e diz: as suas iniquidades foram perdoadas e apagadas. Nós estamos como Isaías aqui nesta noite, Senhor. Nós estamos sendo afetados por Sua glória. Nós estamos sendo afetados por uma visão de Sua santidade, Senhor. E nós, pela fé, vemos as brasas vivas do altar sendo espalhadas nesse lugar e nos purificando e nos limpando.
Dá-nos, Senhor, essa sensação de purificação, para que a partir de agora nós andemos nesse mundo sujo com o cuidado de quem sabe que está limpo. Essa reunião está acabando e os líderes estão aqui na frente para servir você. Queria muito que você não fosse embora sem antes você vir aqui e buscar ajuda. Talvez você deseje entregar a sua vida ao Senhor Jesus essa noite. Talvez você veio aqui e o peso do pecado recaiu sobre os seus ombros. Você sente como alguém que está prestes a ser condenado. Deixa eu dizer algo, só Jesus pode tirar isso de você. Quero te aconselhar a vir aqui à frente e pedir para que um desses irmãos ore por você e diga: eu estou entregando minha vida a Jesus. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é dia de você voltar correndo para Ele. Mas talvez você nunca se afastou do Senhor, mas você precisa de ajuda para lidar com esse peso que tem consumido o teu coração. Esses irmãos estão aqui para servir você. Eu só quero te aconselhar, não vá embora se você precisa de ajuda. Nós estamos aqui para servir, para andarmos com você, para que você possa desfrutar do efeito completo da graça de Cristo. Amém? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tua presença neste lugar. Venha sobre nós, Senhor, e que nessa semana nós possamos viver uma semana de plena revelação de quem tu és e de quem nós somos em ti. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.